que eu quero compartilhar com vocês uma palavra referente à nossa vida cotidiana. Mas hoje é dia 20 de maio de 2021, são 8h30 da noite. E em uma igreja que congrega, pelas nossas contas, cerca de 150, 160 pessoas, nós temos aqui Pedro, Tiago, João, num barquinho. Por que eu estou falando isso? Porque parte disso que a gente dá, dessa falta de congregar, se dá pelo cansaço. Quantas vezes a gente não senta num culto de quinta-feira, num friozinho que nem esse, e ai se o louvor não for animado, ai coitado do pregador, se ele não chamar a atenção da gente nos primeiros minutos da palavra, né, Kelvin? A gente se concentra e o inimigo vem, começa a levar a gente para a pescaria. Mas tudo isso, grande parte dessa ausência se dá pelo cansaço. Sabe, irmãos, eu ouso dizer que analisando os nossos dias, nós estamos pecando, e pecando muito. Sabe essas olheiras que tem em você e tem em mim? Sabe essa fadiga que está em você e que está em mim? Esse estresse louco que está em você e que está em mim? Isso é fruto do pecado que nós temos cometido. Vamos ler a palavra? Convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 8 até o 11. Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Êxodo 20, 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Fala às nossas vidas, ministra aos nossos corações, conduza-nos, ensina-nos, capacita-nos. Que a tua misericórdia e graça esteja sobre nós. Sara-nos, Deus. Cura-nos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sabe, eu li essa palavra que está em Êxodo, capítulo de número 20. Porém, em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que como Criador fizera. Quando eu leio Gênesis, primeiramente quando eu leio Gênesis capítulo 2, eu vejo que Deus institui uma coisa antes mesmo de instituir a lei. As pessoas se apegam ao sábado. Algumas religiões ainda se apegam ao sábado e ao judeu ficou estabelecido o sábado. Porém, o que eu quero dizer aqui é um princípio que Deus estabelece para as nossas vidas como Criador, que nós desrespeitamos. E Ele estabelece esse princípio antes mesmo de lei. O sábado? Não, o descanso. Deus estabelece um princípio para a sua criação, o descanso. Quando a gente vai ler o texto, o que diz? Por que Ele estabeleceu o sábado? Porque Ele descansou. Deus se cansa? Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas isso é um antropomorfismo, sentimentos e ações humanas que Deus
se manifesta diante delas para que o homem possa ter referência em Deus. Sentir cheiro, ver, ouvir. O cheiro, associação de prazer, de alegria, de satisfação. Então, quer dizer, esse antropomorfismo, essas ações humanas que Deus se manifesta e se relata através dessas ações, é para que a gente possa ter no nosso limitado entendimento, noção do que Deus sente quando aquilo acontece. Você está entendendo o que eu estou falando? E Deus é óbvio que não se cansa. Deus não se cansa, Ele não dorme, Ele é Deus. Só que no 7º dia diz que Ele descansou. E diz para o homem, descanse. Mas por que Ele diz isso? Salmo de número 103, quando a gente vai ler o Salmo de número 103, diz que Ele não nos paga segundo as nossas transgressões, Ele não nos paga segundo aquilo que merecemos, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele sabe de onde a gente vem, Ele sabe o quanto nós somos limitados, Ele sabe aquilo que a gente aguenta e até onde a gente aguenta. E a coisa gostosa quando a gente ganha uma coisa nova, o correto de quando você ganha uma coisa nova, a primeira coisa é você ir no manual de instruções. Não é verdade? O celular, pum, a gente tem mania de pegar, abrir coisa e tal, mas o correto de um aparelho eletrônico, muitas vezes vem lá a especificação do fabricante. Por favor, você tem que colocar para carregar 12 horas, não é verdade? Depois você tem que deixar a bateria descarregar, alguns aparelhos deixam a bateria descarregar totalmente, para que a bateria não fique o quê? Viciada. Não é o que acontece muitas vezes, quando a gente não respeita? Aí tem que ficar com o cabo o tempo inteiro. Porque quando você tira, desconecta do cabo, morre. Eu ouso dizer que eu e você, nós, por desrespeitar o princípio de Deus, do descanso, nós temos que ficar continuamente conectados no cabo. E quando não estamos conectados no cabo, estamos morrendo por aí. Por quê? Porque não paramos. Porque não descansamos. Porque não desligamos um pouco para repor as energias. O interessante desse princípio, que quando Deus estabelece isso como mandamento, como lei, no meio dos 10 mandamentos, ali em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 8, o interessante é que todos esses mandamentos, dos 10 mandamentos que foi instituído e passado para o povo hebreu, para os judeus guardarem, são mandamentos morais, que fala da vida, que fala de não adorar outros ídolos, não adorar outros deuses, de não cometer idolatria, de não construir nada. Você faz ídolos, você constrói ídolos, você faz estátuas de coisas parecidas do céu, coisas que estão na terra, debaixo da terra. Não, a gente, crente principalmente, tem aversão a isso. Não, é idolatria, tudo bem, legal. Falar o nome de Deus em vão, evitamos isso, sabemos que isso é proibido, isso não é legal. Alguém aqui sai dando tapa na cara da mãe, chutando o pai? Se faz, está ferrado, meu irmão, porque... Mas os princípios de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, isso tem que prevalecer na nossa vida. Mas nós ainda assim fingimos que não existe o princípio de descansar. Eu não quero usar a palavra sábado, eu quero usar o princípio do descanso. Porque eu quero falar aqui de um princípio e não de um dia. Concorda comigo que nós estamos à beira de um ataque de nervos? Concorda comigo que muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje, atritos familiares, cansaço, desgaste na relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, desânimo em congregar, desânimo em fazer as coisas para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, para o reino, se vem pelo fato de estarmos extremamente cansados. Mas por que não descansamos? Qual é o princípio que Deus estabelece aqui? O interessante é que o princípio que Deus estabelece é que tem 6 dias para fazer as coisas. Você tem 6 dias para fazer as coisas.
Porque Deus criou tudo em 6 dias. Agora, se os seus 6 dias for de segunda a domingo, se for de terça a não sei que dia que vai dar 6 dias, é o dia de descanso. É o dia que para tudo. Que dia você para tudo? Porque quando você tem o dia de parar tudo, é o dia que você vai fazer faxina em casa. Aí toca os filhos para fora, toca o marido para a rua, vai jogar bola com os irmãos, que eu preciso fazer almoço, preciso limpar a casa. E essa loucura é a vida. Nós estamos à beira de um ataque de nervos, irmãos. Porque estamos vivendo numa sociedade que está surtando, estressada, cansada, desestruturada. Porque nós vivemos em um mundo de agitação 24 horas, de preocupação 24 horas, de correria 24 horas. Nós estamos pecando por falta de descanso. Isso é forte, né, irmão? Porque é fácil aqui apontar a adúltera, é fácil apontar o ladrão, o drogado, o beberrão, o lascivo, mas difícil é reconhecer que não estamos descansando. Ou até falamos, preciso de descanso. Todo mundo aqui concorda que precisa de descanso? Eu preciso, você precisa. Mas por que não descansamos? Ouso dizer que é porque não confiamos. Não temos fé para descansar em Deus. Deus, ele estabelece um dia de descanso. E nesse dia de descanso ele diz que a gente não pode fazer trabalho nenhum. O interessante é que o fariseu, o bicho levou isso ao pé da letra de um jeito tão louco, que tem judeu hoje, que no dia de sábado, extremista, ele não acende uma lâmpada. Porque diante das loucuras e do peso que os judeus mais extremos colocaram sobre o mandamento do Senhor, é de que não pode acender fogo. E antigamente acender fogo era um esforço, tinha que fazer faísca, tudo. Então, tem judeu que não aperta o botão do elevador. Eu estou falando que eu já trabalhei no Bom Retiro, irmão. Ele não aperta o botão do elevador, porque no sábado você não pode fazer faísca. Estou falando sério. Pesquisa isso, você vai ver. E o princípio, olha só que coisa mais interessante que Deus deixa estabelecido através do mandamento. Ele diz, olha, não farás trabalho nenhum. E quando a gente diz trabalho, é aquilo que a gente faz para se sustentar. Você está entendendo? Para não, eu trabalho para quê? Para me sustentar, concorda comigo? Para ganhar. Ele diz, nesse dia você não vai trabalhar. Nesse dia, o que vai acontecer? Nesse dia, nem você, nem teu filho, nem tua filha. O negócio já está estreitando, porque se eu não for trabalhar, eu vou ter que ficar em casa com a minha esposa, com meu filho e com a minha filha. Relacionamento familiar, um dia na semana para relacionamento familiar. Olha isso. Que dia você tem na semana com sua família? Não é o dia da faxina. Não é o dia da festa. É o dia do fazer nada com a sua casa. Vem cá, vamos sentar. Vamos sentar aqui na sala. Vamos esquecer as demandas. Hoje eu não vou trabalhar, você vai sair desse celular. Que dia que a gente tem para a nossa família? Olha isso. Não é você, nem tua esposa, nem teu filho, nem tua filha vai trabalhar. Isso implica em ter que estar um com o outro. Porque se eu não vou sair para trabalhar, eu vou ficar em casa. E se eu for ficar em casa, eu vou ter que ficar com a minha família. Concorda comigo? Que se a gente tivesse um dia na semana com a nossa família, tinha muito papo que era para ter sido colocado em dia. Tinha muita coisa que a gente podia ter ensinado, pode ensinar melhor para os nossos filhos, ouvir melhor os nossos filhos, compreender melhor os nossos filhos. Quando a bomba estoura, não, uma vez por semana. Acertar as coisas. Vamos conversar, como foi sua semana? Passa o resumo da semana, como que anda, que moda foi?
Olha que coisa mais linda. Olha o princípio que Deus estabelece para mim e para você. Descanse com a sua família. Você não vai descansar no paredão, seu desviado. Você não vai descansar na adega. Você não vai descansar no campo de futebol. Você vai descansar com a tua casa. E aí ele fala assim, ó, tudo bem, você não vai trabalhar, sua esposa, seus filhos não vão trabalhar, mas também os teus servos não vão trabalhar. O teu servo não vai trabalhar, a tua serva não vai trabalhar, os teus animais não vão trabalhar. Tira o jumento do moinho, tira a vaca do pasto para dar leite, tira eles, porque eles também precisam de descanso para produzir mais. A gente podia produzir muito mais se a gente tivesse com as energias revigoradas. Quantas vezes você não está de frente do seu trabalho e você fala assim, meu Deus do céu, aí começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Quem trabalha em frente do computador, então misericórdia, até a hora que aquelas telas faz, parece o poltergeist, né? Vai entrar no caminho do trânsito, dirigindo. Quem acorda cedo e vai trabalhar, meu irmão, todo dia de segunda a sexta, olha, não tem quem não sente no Armênia e não durma. Aquele te resgata para uma outra dimensão, aqueles bancos apertados. Mas entenda, nem o animal, nem o forasteiro dentro da sua casa ele vai trabalhar. Sabe por quê? Quando ele diz, o animal, o seu servo, o estrangeiro, o que ele está dizendo? Você vai ter um dia da semana que você não vai pensar em ganhar. Porque quando eu estou descansando, mas eu sei que o servo está trabalhando, eu sei que eu estou ganhando. Não é verdade? Eu estou descansando, mas eu sei que tem gente trabalhando para mim. Então eu estou de boa, porque eu não parei de ganhar. Mas Deus quer dizer com esse princípio, que quem sustenta a gente de fato não é o nosso trabalho, mas é Ele. Que por mais que a gente trabalhe, descanso, paz e gozo, só vem do Senhor para as nossas vidas. Ele diz, eu já criei tudo, está tudo pronto, quem sustenta a vida sou eu. Você precisa entender semanalmente, que num momento de descanso, e descansar é saber que Deus provém, descansar é saber que Deus está cuidando das coisas para a gente, descansar é saber que Ele prospera a nossa vida, descansar é confiar que tudo que somos e temos vem dEle. Descansar é estar na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, ter um relacionamento melhor, ter uma DR, colocando em dia tudo o que precisa, construindo uma espiritualidade dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque Deus colocou como lei algo maravilhoso, que é descansar. Descansar não é vagabundar, descansar é repor as energias. Você está entendendo? Descansar não é vagabundagem, descansar é repor as energias. Sabe, quando eu vejo esse princípio, eu vejo o quanto nós estamos pecando. Estamos desrespeitando aquilo que o autor da vida olha para nós e diz, no manual de instrução, é necessário que essa criação tenha um dia de repouso, um dia de descanso, um dia de revigorar-se. Irmão, eu estou falando isso daqui de uma forma pura e simples, dentro desse princípio bíblico. Não estou aqui para discutir sábados, mensagem e significados ilustrativos do que isso representa através do que Hebreus falou. Eu estou aqui para constatar algo que a palavra de Deus diz, que Deus descansou e que nós estamos sobrecarregados, porque nós não estamos guardando esse princípio. Que dia? Eu não quero saber. O que eu estou querendo trazer aqui à tona não é o dia, mas é o princípio do dia. Há um momento em que Jesus é questionado sobre o sábado, e ele até fala algo interessante, ele diz assim,
Peraí, o homem foi criado para o sábado ou o sábado foi criado para o homem? Já ouviu esse texto? O homem foi criado para o sábado? Não, o sábado foi criado para o homem. Para quê? Para que o homem descansasse no Senhor. É claro que o dia mais importante da semana para a igreja primitiva, como eu disse, eu não quero ficar discutindo isso, mas a partir de Atos dos Apóstolos você vai ver que os discípulos de Cristo se reuniam no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo. A igreja primitiva, ela tinha o costume agora, a partir da ressurreição de Cristo, de se reunir no dia do Senhor. E por que dia do Senhor? No dia em que o nosso Senhor ressuscitou. E que dia que o nosso Senhor ressuscitou? No domingo. João, quando ele está na ilha de Patmos, escrevendo a revelação em Apocalipse, ele diz que no primeiro dia da semana, que dia que era? Domingo. Então, a igreja primitiva não foi uma coisa de Constantino, o imperador romano que se converteu, que estabeleceu o domingo como o dia do cristão. Não, a igreja primitiva já tinha esse hábito. Vai ler um pouquinho o Novo Testamento, você já vai encontrar isso. É claro que muitas empresas dão folga para todo mundo no domingo. Se você tem esse privilégio, faça o seu domingo um dia de descanso. Se você tem esse privilégio, aproveite o domingo do Senhor para estar com a sua família, com a tua casa, para congregar. Porque o princípio é para descansar do trabalho, mas jamais descansar da comunhão. Aleluia! Porque comunhão não cansa, comunhão revigora. Sabe, irmãos, eu vejo através do princípio que Deus estabelece em Gênesis, que a nossa estrutura não suporta contínuo trabalho sem descanso. Eu vejo que muitos dos nossos problemas emocionais, psíquicos, dos nossos problemas físicos, se nós formos colocar no papel, se dá por conta da falta de pararmos um pouco. Você concorda comigo, irmão? Ah, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu já não tenho feito nada em casa. Tudo bem, mas será que para tudo? Será que para a preocupação? Não para. 3 observações que eu quero colocar acerca do porquê não paramos, talvez. Por que não paramos? Primeira coisa, por nós não termos fé na providência de Deus. Essa é a primeira coisa. Por que não paramos? Porque nós não acreditamos que Deus vai cuidar da gente. A gente não para, por quê? Porque eu tenho aquela conta para pagar. A gente não para, por quê? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. A gente não para, por quê? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Deus vai fazer. Quem é que dá a chuva? Quem é que dá a semente? Quem é que multiplica a semente na sementeira? Quem é? O fato de estarmos continuamente ativos, correndo atrás das nossas provisões, significa, de fato, que nós estamos que nem Marta, correndo, fazendo e reclamando, e não ouvindo o que Jesus tem para dizer para as nossas vidas. Segunda coisa que pode ser o motivo da gente não parar, eu acredito nisso também, a ganância de ter, de possuir, de parar de olhar para as coisas que de fato valem a pena, que edificam, que trazem o reino, para as coisas do céu e começar a olhar para as coisas da terra, para o carro, para a casa, para a viagem, para a ostentação, para as coisas, e começa a olhar demais para essas coisas e querer ter. E para ter as coisas do mundo você tem que pagar um preço muito caro, que é o preço da sua paz, o preço da sua saúde, o preço do seu cansaço, o preço do seu tempo. Trabalho. Às vezes é ostentação, gula, ganância. Às vezes estamos cansados por isso. Já parou para pensar? Também, às vezes a gente não para, sabe por quê? Isso acontece comigo muito. A gente não para porque acha que se parar a gente está pecando. Tem que fazer a obra. E a gente está lá, ativo demais, louco. Já aconteceu com você um dia que você falou assim: hoje eu não vou fazer nada. Eu não vou atender nem a porta, não vou tirar nem o pijama, vou comer no sofá, que não vou sair de nada. Gente, é só eu ter um dia desse.
Parece que vem um inimigo, senta do meu lado no sofá e fala assim: que coisa feia, sentado aí, tanta gente precisando de uma palavra, e você aí sentado, que vergonha, que vergonha. Não sei se acontece isso com você, mas tem gente que acha que parar um pouco é pecado. Tem gente que acha que tirar o pé do acelerador uma vez por semana é pecado. Não, Deus diz que isso é bom para a nossa vida. Sabe, Jesus é Senhor do sábado. E quando diz sábado aqui, eu quero usar aquilo que eu disse no começo: o Senhor é o Jesus do meu descanso. Aleluia. Jesus é o Senhor do nosso descanso. Porque o sábado representa o dia de parar tudo, não é? E Jesus, Ele não é Senhor do sábado, Ele é o Senhor do meu e do seu descanso. Eu ouso dizer, eu não, Jesus. Olha o que Ele diz, gente, eu estou lendo aqui só texto básico. De repente alguém vai pensar: nossa, mas que mensagenzinha preguiçosa, só texto feijão com arroz. Mas não adianta você ler o feijão com arroz e não entender o feijão com arroz. E não mastigar direito o feijão com arroz. Aí está cansado, está sobrecarregado, está frustrado. Aí, olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Está sobrecarregado? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que Jesus diz para nós? Ele diz assim: ei, eu sou o descanso de vocês. Mateus 11, 28, 29. Jesus diz: eu sou o descanso de vocês. Eu sou aquele que vai ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês o caminho do descanso verdadeiro. Olha que coisa mais interessante. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Quantas vezes Jesus não foi questionado porque fez alguma coisa no sábado? Curou no sábado. Os discípulos de Jesus pegaram espigas no sábado porque estavam com fome. O problema não foi pegar a espiga no sábado. O problema foi que viram eles debulhando a espiga. Está trabalhando. Não pode. Não pode. Não pode debulhar o milho. Eles estavam fazendo aquilo para comer. Jesus disse: vocês não estão entendendo nada do que é o sábado. O sábado fala de misericórdia. O sábado fala do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Aí, Jesus ele se apresenta como aquele que vem trazer descanso para as nossas almas. Ei, eu quero dizer para você, eu preciso ouvir isso. Eu tenho que aprender a descansar em Cristo Jesus. E eu digo não só descansar de confiar, de esperar aquela promessa que está por vir. Eu digo de tirar tudo da tomada e saber que Jesus é comigo. Isso é importante para nós. Em Jesus eu tenho o princípio do sábado na minha vida. Eu posso ter o descanso para a minha alma, porque Deus descansou e enviou o seu Filho para nele nós podermos descansar. Olha que coisa mais maravilhosa. Meu irmão, se você e eu estamos cansados, se você e eu estamos sobrecarregados, se você e eu estamos por um fio, se você e eu estamos a ponto de explodir, é porque ainda não aprendemos de Jesus. Lembra que eu disse que no princípio do sábado o Senhor fala: vocês não vão trabalhar, vocês vão ficar ali, eu vou prover as coisas. Ele faz isso com o maná. O Rodrigo disse isso domingo passado, se eu não me engano, foi um trecho maravilhoso também. Mateus capítulo de número 6, quando Jesus está no sermão do monte, ele fala sobre coisas maravilhosas. Mateus 6,19, por exemplo, o que ele diz aqui? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, é onde os ladrões cavam e roubam. Mas juntais para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu coração, ali também, onde está o seu tesouro, ali também está o teu coração. O que ele está falando? Acúmulo de riquezas. Quantas vezes nós estamos sobrecarregados por causa do acúmulo de riqueza? O que ele está nos ensinando? Princípio: pare de buscar as coisas desse mundo desesperadamente. Não é o que ele está falando? Ele conta uma parábola em Lucas de um homem que está com uma colheita maravilhosa e que vai construir um celeiro, porque as coisas dele vão multiplicar de um tamanho maravilhoso, gigantesco, e ele está preocupado em multiplicar, ele está preocupado em guardar as coisas no celeiro. E o Senhor diz para ele: você nem sabe que essa noite vai morrer. Está preocupado e você não é Senhor da sua vida. Você está entendendo o que Jesus está falando? Eu tenho certeza que se você olhar mais para as coisas do céu, para as coisas do reino, e desfocar um pouco mais da ostentação desse mundo, eu tenho certeza que você vai ganhar uma parcela de descanso na sua vida. É que às vezes a gente começa a colocar na nossa cabeça que a gente tem a necessidade de possuir um monte de coisa. Já parou para pensar nisso? Sabe, eu faço um desafio para vocês. Chegando em casa, abra o seu guarda-roupa e veja o quanto você é fútil. Só isso. Abra o teu guarda-roupa e veja o quanto você é fútil. Quantas camisas, quantas calças, quantas bermudas, quantos tênis, quantas cuecas, vai lá ver. Dá uma olhada, dá uma espiada lá. Roupa que você usou uma vez, está lá. Mas você colocou: eu preciso. O nosso guarda-roupa, a caixa de brinquedo dos nossos filhos, pior ainda, para quem tem filho, olha a caixa de brinquedo dele. Você vai ver o quanto nós ensinamos nossos filhos a ser fúteis. É triste, dói, mas é verdade. Às vezes a gente quer mais o brinquedo que a criança. Espia lá. Sabe, outro princípio que Jesus ensina aqui no capítulo de número 6, lindo, maravilhoso, é que diz que nós não podemos ter dois senhores. Ou o dinheiro é o nosso Senhor, ou Deus é o nosso Senhor. E o princípio do descanso se dá em Cristo também, sabendo que Deus é a nossa provisão. E que o dinheiro não é o nosso Senhor, mas o nosso Senhor é Deus. Isso não é maravilhoso? Outra coisa que Jesus fala sobre ansiedade no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, ele fala assim: não andeis ansiosos quanto à vez pela vida, o que vai comer, beber, vestir. Deus cuida dos passarinhos, Deus provém para as ervas do campo. Não vai cuidar de você, homem e mulher de pequena fé? Sabe, o princípio do descanso está em aprender com Cristo a confiar em Deus. O princípio do descanso em nossas vidas é saber que podemos sim ter um dia para tirar tudo, nos desplugar da tomada, recarregar as nossas forças e saber que Deus é conosco. Nós precisamos ser curados do ativismo. Nós precisamos recarregar as nossas energias, nos desconectando das coisas. Porque para você conectar alguma coisa, você tem que ligar lá na tomada. Aí ela vem energia. A gente é o contrário. Para a gente se conectar e repor as nossas energias, nós temos que nos desconectar da tomada e descansar. Sabe, eu estava conversando com o Rodrigo domingo, quando nós estávamos saindo do culto aqui. A gente estava batendo um papo, e eu falei assim: Rodrigo, nós precisamos estudar e aprender e entender melhor esse princípio para as nossas vidas. Não foi, Rodrigo? Nós precisamos entender isso daqui, porque é um princípio de Deus. Repito, não estou falando do sábado, estou falando do descanso. Eu tenho visto gente sofrendo, casamento se desfazendo, pessoa doente, angustiada, aflita, e que se começar a colocar isso em prática hoje, confiar em Deus, aprender de Jesus, descansar nele, sair do ativismo louco, a vida vai mudar. A sua vida pode mudar. Confia em Cristo Jesus. Saiba que Ele provém, saiba que Ele cuida,
o nosso sustento não vem das nossas mãos, vem de Deus. Jesus é o princípio do nosso sábado. Aprenda de Jesus. Pega um dia, senta com teus filhos. Se os seus filhos agora, de repente, você não consegue mais sentar com eles, perdeu a oportunidade, mas senta você e seu marido, senta quem é crente na tua casa, para tudo, fala assim, hoje vamos aprender mais de Jesus, eu e você, vamos ver esse sermão aqui que Jesus falou, o que a gente pode colocar em prática na nossa vida, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos se conectar um no outro e nos desconectar das outras coisas. Deus deixa um princípio onde nós nos desconectamos do mundo e nos conectamos um no outro e nele, para que nós possamos viver os outros dias da semana. Sabe, irmãos, precisamos entender que precisamos descansar. É um princípio de Deus. Vamos, em nome do Senhor Jesus, através de Cristo, da revelação de Deus, do perfeito, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aprender a confiar no poderoso Deus e saber que o nosso sustento, as nossas ansiedades, as nossas preocupações estão todas seguras nele. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura, e Ele nos orienta, essa noite, a aprender um princípio com Ele. Descanse sem medo de pecar. Amém? Loucura isso, né? Mas está na Bíblia, não está? Não deixa o inimigo ficar no seu ouvido dizendo, aí você não vai fazer isso aí, agora vai dar ruim. Não, está nas mãos do meu Senhor. Está nas mãos do meu Senhor. Que dia é isso? No dia da tua agenda. No dia que você fala assim, esse dia vai ser o dia de... agora vai ser a folga vai ser nesse dia? Vai ser esse dia aqui. A folga do trabalho vai ser esse dia aqui. Combina com todo mundo aqui, ó, casa, esse dia aqui vai ser o nosso dia de desconectar. Tira o WhatsApp, joga o WhatsApp, desliga o celular, tira os joguinhos, fala assim, agora é nós aqui, tete a tete. Irmão, posso falar o que vai acontecer se você for fazer isso? Primeiro vai ser uma guerra na tua casa. Primeira coisa, vai ser uma guerra. Mas você vai ver os resultados. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio no que Jesus disse. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Descanse sem medo, em nome do Senhor Jesus.